Quando trabalhamos com instruções if, usamos condições que podem ter várias partes, mas elas sempre são avaliadas como verdadeiras ou falsas. Qualquer combinação de variáveis e operadores é chamada de expressão. Podemos avaliar uma expressão seguindo as regras dos operadores, até obtermos um único valor. A maioria das expressões que você viu são expressões matemáticas que usam operadores como mais ou menos e resultam em um número. Mas se a expressão usar operadores como igual a ou menor que para avaliar como verdadeiro ou falso, nós chamamos elas de expressões booleanas, nomeadas em homenagem a George Boole, um matemático inglês. Vamos ver uns exemplos de problemas que usam expressões booleanas. Vamos imaginar uma situação em que as meninas querem jogar vôlei, mas nem sempre tem duas equipes completas de 6 jogadores cada. Então elas estabeleceram que as equipes poderiam ser completadas com, no máximo, 2 homens em cada time. Esse programa pergunta ao usuário o número de homens e mulheres que estão jogando e calcula o número total de jogadores. Agora vamos adicionar código para determinar se podemos iniciar um jogo. Queremos verificar se as duas coisas são verdadeiras, se o total é igual a 6 participantes no jogo e se o número de mulheres é maior ou igual a 4. Podemos fazer isso em Python usando o operador AND, da seguinte forma. Então aqui vemos, se o total for igual a 6 e mulheres maior ou igual a 4, vocês podem jogar. Se não, seu time não está completo. Se apenas uma das condições precisasse ser verdadeira, poderíamos usar o operador OR em vez de AND, dessa forma. Mas nós precisamos que ambas sejam verdadeiras. Então, vamos manter o AND. Vamos ver se nosso código funciona. Quantos homens há? 3. Quantas mulheres? 2. Seu time não está completo. Não temos jogadores suficientes ou mulheres suficientes, então não podemos jogar. Vamos tentar novamente com outros números. Vamos dizer agora que temos 6 e 3. Seu time não está completo. Temos jogadores suficientes, mas não mulheres suficientes. Então ainda não podemos jogar. Vamos tentar novamente com outros números. Temos 2 homens e 4 mulheres. Ok, agora vocês podem jogar. Agora vamos falar um pouco sobre AND e OR, que significam e ou, respectivamente. Quando usamos AND entre duas coisas, como nesse exemplo, ambas devem ser verdadeiras para que o AND seja avaliado como verdadeiro. Então, total igual a 6 deve ser verdadeiro e mulheres maior ou igual a 4 deve ser verdadeiro também. Caso contrário, é avaliado como falso. Quando usamos OR, apenas uma das duas precisa ser verdadeira para que toda a expressão seja avaliada como verdadeira. Então, qualquer uma pode ser verdadeira ou ambas podem ser verdadeiras. E o OR seria avaliado como verdadeiro. Quando ambas são falsas, OR é avaliado como falso. Como você pode ver, cada uma dessas expressões, sejam as partes pequenas ou a combinada, acaba sendo avaliado como verdadeira ou falsa e nosso código vai imprimir a mensagem apropriada com base em se o resultado final é verdadeiro ou falso. Então, vamos falar sobre variáveis booleanas. Assim como podemos salvar o resultado de cálculos numéricos em uma variável numérica para usar mais tarde no programa, também podemos salvar o resultado dessas expressões booleanas em uma variável booleana. Um booleano é sempre verdadeiro ou falso. Quando usamos booleanos, é uma boa prática dar a eles um bom nome, que significa que a variável tem um valor verdadeiro ou falso. Por exemplo, posso criar essas variáveis. Tem jogadores suficientes, que eu inicializo como falso,
Tem mulheres suficientes, que eu inicializo como false também. Se o total for igual a 6, então nós temos jogadores suficientes e mudamos para verdadeiro ou true. No caso de mulheres, elas precisam ter mais ou igual a 4 jogadores. Tem mulheres suficientes, então vai ser verdadeiro também. Repare que quando eu estou analisando a condição de verdadeiro ou falso, eu uso 2 sinais de igual. E quando eu estou atribuindo um valor a uma variável, eu uso apenas um sinal de igual. Agora, meu programa pode se referir de volta às variáveis booleanas sempre que necessário, sempre que o computador tenha que recalcular. Vamos atualizar nossa expressão if para usar essas variáveis agora. Então, se temos jogadores suficientes, vai substituir total igual a 6. E temos mulheres suficientes, vai substituir mulheres maior ou igual a 4. Agora vamos executar e ver o que está acontecendo. Quantos homens há? Vamos dizer que temos 6 homens. Quantas mulheres? 3. Seu time não está completo. Não importa quantos homens tenham. Para esse exemplo simples, não precisamos de fato usar essas variáveis booleanas, mas se as expressões fossem mais complicadas ou se fôssemos usar o resultado em vários outros lugares no programa, isso seria uma boa ideia. Vamos usar um outro exemplo. Temos 2 homens, 4 mulheres, vocês podem jogar. Há mais um operador booleano chamado not, que você deve conhecer. Você pode colocar not na frente de qualquer expressão booleana para dizer que está interessado na condição oposta àquele valor. Por exemplo, eu poderia acrescentar esse código no final. Se não temos jogadores suficientes, pergunte a outro time se eles querem jogar mesmo assim. Vamos rodar e ver o que acontece. Quantos homens temos? Vamos dizer que temos 2. E temos 2 mulheres. Seu time não está completo. Mas pergunte a outro time se eles querem jogar mesmo assim. A linguagem real aqui é um pouco estranha, mas usando bons nomes de variáveis como esse, o programa realmente se lê muito claramente. A última coisa a notar sobre o uso de operadores booleanos é que há uma ordem de precedência, assim como há em operadores matemáticos. Not é avaliado primeiro, and é o próximo, or é o último. Então você tem que ter cuidado ao combinar estes em uma expressão e usar parênteses quando necessário. Variáveis booleanas e expressões booleanas parecem simples no início, porque são apenas verdadeiras ou falsas. Elas podem se tornar confusas quando nossas expressões se tornam mais complexas, mas acabam sendo ferramentas muito poderosas na programação. Tente pensar em seu próprio problema para resolver com booleanos. E lembre-se de usar o depurador quando não tiver certeza do que está acontecendo com o seu código.